salve cartoleiros do Fantasy da Premier League. Então hoje nós vamos analisar aqui o time do West Ham e do Wolverhampton. E a gente vai ver que eles também são times que fizeram boas campanhas na temporada passada. Então a gente vai ter jogadores com preços razoáveis, medianos para baixo, para a gente acabar completando o time aí, tanto no ataque, no meio quanto na defesa. E hoje é dia de analisar então o time do West Ham. Olhando a tabela, nós temos que é uma sequência mais tranquila, não é das mais fáceis, mas também não é das mais difíceis. Então, para ter um saldo de gols, para ter algum meio atacante mais barato, aí vale a pena. Até a 10ª rodada tem 2 jogos bem difíceis, só o Leicester e o United fora de casa. Então, às vezes compensa ter jogadores aqui desse time. Saldo de gols: Coufal 5.0. Ele deu 9 assistências, então é um lateral que apoia bastante na última temporada aí. E além dele, se você quiser gastar um pouquinho mais, o Creswell 5.5. Ele deu 11 assistências. Então assim, os dois laterais são bem ofensivos, porque eles jogam até com 3 zagueiros aqui, então libera bem. Tanto que um está escalado por 19%, o outro tem 16% dos times com eles. Como é uma sequência bem tranquila, é bom você ter um dos dois no seu time. Aí vai de quanto sobrar lá. Se sobrasse 0.5, você pode pagar o Creswell, senão fica com o Coufal 5.0. No meio de campo aí nós temos o Souček 6.0, jogou a última Euro pela República Tcheca. Na última temporada ele fez 10 gols e 2 assistências, então ele chegava bem à frente ali, e pela altura dele ele fez bastante gols de cabeça, um valor bom para fechar o time. E daí nós temos o Yarmolenko. Pelo West Ham, ele acabou quase não jogando nessa última temporada, só deu uma assistência. Mas na Eurocopa ele foi muito bem ali pela Ucrânia, então pode ser que recupere o futebol lá e consiga ser titular nesse time. E ele é mais barato, 0.5 mais barato que o Souček, e joga mais avançado ainda, joga quase de 1 ponto na seleção. Então vamos ver aí no West Ham, fica uma dica aí, uma opção. E no ataque daí nós temos o Antônio, pelo valor bem tranquilo de 7.5. Pela sequência de jogos fáceis, nas 2 últimas temporadas ele acabou fazendo 10 gols e 5 e 4 assistências. Então ele sempre vem de números aí bem razoáveis, é um bom jogador. E pela sequência, vale a pena ter no seu time também. Então aí, se você quiser gastar até 7.5 num atacante, é uma excelente opção. E o outro time desse vídeo aqui é o Wolverhampton, nosso Wolves. Então, olhando a tabela deles lá, nós temos que os 3 primeiros jogos são mais complicados, Leicester, Tottenham e United. Porém, depois vem uma sequência bem favorável lá até a 9ª rodada. Então, como a gente não pode fazer troca todas as rodadas, compensa ter um saldo de gol ou outro aqui, para começar a utilizar ele da 4ª rodada em diante. Nas 3 primeiras a gente deixaria no banco. Então assim, goleiro, eu não sei qual deles vai ser titular, mas tem o Ruud por 4.5 e tem o Sondergaard por 4.0. Se for esse aqui, eu te garanto que 70% dos times vai ter ele, justamente para economizar e sendo um goleiro titular, mas provavelmente vai ser o Ruud. Então por 4.5 às vezes compensa ter 2 goleiros. De 4.5 lá você escala o Ruud para ter ele justamente da 4ª rodada lá até a 9ª, que tem uma sequência bem favorável. Defensores nós temos o Coad 4.5. Ele não tem gols e assistência, mas ele joga todos os jogos do time. Então é escalar para ter aqueles 2 pontos garantidos. E se galgar o saldo de gols, 6 pontinhos na conta. Se não, fica contente com os 2 lá mesmo. Meio de campo eu não indico nenhum do Wolverhampton. Até porque nenhum deles tem bons números assim, não é um time que cria muito. Mas no ataque nós temos 2 opções. O Jimenez por 7.5. Na última temporada ele acabou não jogando porque ele sofreu uma fratura no crânio. Ele passou por cirurgia, demorou meses para se recuperar, quase igual ao Van Dijk. Porém, nas últimas 2 temporadas anteriores ele fez 17 gols e 7 assistências. E antes 13 e 10, então é um baita de um atacante aí, pela sequência extremamente favorável lá depois, pode ser uma das opções para a gente estar colocando ele ali na 4ª rodada e deixar. E a outra opção, se você quiser gastar menos ainda, aí seria o Fábio Silva por 6.0. Na última temporada ele fez 4 gols e 3 assistências, jogando 1.300 minutos. Então até que foram números mais razoáveis, só temos que analisar certinho, porque eu acho que ele também não vai ser muito titular nesse começo de temporada. Então, como a gente pode analisar aí, a sequência do West Ham na tela tem 3 jogos fáceis nesse começo, depois pega uma sequência mais pesada. Saldo de gols, um dos 2 laterais, ou Coufal ou Creswell. Aí a diferença dá de 0.5 entre eles, mas os 2 deram muitas assistências, então eles apoiam muito. E um dos 2 pelo menos tem que ter no time.
No meio de campo, daí nós temos o Souček, se quiser só completar, valor de 6.0. Ou se quiser arriscar indo no Yarmolenko, caso acredite que ele venha ter uma boa fase, 5.5, mais barato ainda e joga mais avançado. Ou se não, daí no ataque, o Antônio, 7.5. Esse sempre faz uma boa temporada, muito bom jogador, só que tem que cuidar um pouco das lesões. E já no time do Wolverhampton, a sequência ali muito complicada. Saldo de gols aí, só se for um C-meio do 5.0 ainda eu acho bem fraco. Ou um 4.5 no Coach, só para completar, quando tiver alguns jogos fáceis, aquele esquema de tirar do banco e jogar para o time titular. No meio de campo não recomendo ninguém. E daí no ataque nós temos o Jimenez, que provavelmente deve voltar. Deve levar um pouco de tempo para pegar o ritmo, mas se voltar a boa fase, pelo preço está muito justo aí. E daí, em último caso, tem o Fábio Silva, caso ele seja titular, está mais barato que o Jimenez ainda. Mas aí esse aí ainda briga por posição.